começar essa conversa por essa... Bem, nossa conversa já estava marcada há algum tempo, e aí, nesse meio tempo, estourou essa história do INSS, e a gente... Seu nome foi citado, e a gente quer começar a conversa com essa história. Mas por que eu, né, cara? Eu não sei. Eu não sei porque que eu entrei nessa história, mas tem um dado. Alguns anos atrás, 17 ou foi 18, houve uma denúncia no INSS de que estava havendo criação de entidades fantasmas, que não tinha nenhum vínculo com a sociedade. Era coisas que o sócio nem sabia que entrou de sócio, muitas delas. Isso passou alguns anos, nunca foi investigado, e aí, quando nesse governo que entrou agora, caras começaram realmente a levantar e investigar, a Polícia Federal foi para cima. Agora, nossa entidade está citada, aí nossa entidade, como as principais, tem mais umas 3 ou 4 aí que são grandes, são bem representadas, nós temos sócio, todo sócio assina a sua ficha, vendemos seguro, eles compram seguro, então nós não temos por que ter medo nenhum. Porque toda vez que entra de sócio, o cara nós temos colônia de férias, temos convênio com o clube de campo, um monte de coisa que nós temos. Temos convênio médico também, um convênio assistencial, telemedicina. E de repente jogaram, e de repente eu vejo na imprensa a manchete: sindicato do irmão do Lula investigado. Por que o irmão do Lula? O que eu tenho com isso? Eu descobri porque eu sou irmão do Lula, esse é o problema. Aí tem uma questão da imprensa mais conservadora, mais sacana. E alguém deve estar atrás disso, alimentando esse tipo de coisa, porque nós temos um processo eleitoral em andamento. E tudo que vier daqui para frente para desgastar o Lula, qualquer parente dele, amigo dele, eles vão fazer. E faz sem consultar a gente. Porque se tivesse me consultado, saberia que eu não tenho nada com isso e que nosso sindicato não estava sendo investigado. Lamentavelmente, depois que saem algumas manchetes e tal, e que ele começa a me procurar para dar entrevista, eu queria ver se incomodar, se já fizeram a merda. Não é? Isso que acontece, está acontecendo isso. Nós estamos tranquilos com respeito a isso. É lógico que vai nos prejudicar se mantiver o não pagamento da mensalidade. Descontar e não passar para nós. Aí vai prejudicar, vai fechar. Espero que não aconteça, porque a gente vai trabalhar para liberar as entidades sadias, que não tem nada com sacanagem. Estamos trabalhando para isso. Você colocou um ponto que a gente até já falou aqui no canal, eu sempre me pergunto qual é a minha câmera, que é o grande problema, e isso é antigo, quer dizer, isso vem investigações lá de trás, já teve investigação, já teve inclusive termos de ajustes de conduta que foi feito com o Ministério Público, e o grande ponto e o grande problema é quando são essas entidades de fachada que não existem no emprego, e também aqueles que são descontados à revelia, sem terem benefícios, sem terem... E você estava citando aí os benefícios que vocês levam, você citou um que eu acho que é um papel, inclusive, crucial de muitos sindicatos e associações, que é a questão do plano de saúde. Né? Nós temos, mas no nosso plano de saúde é telemedicina, nós estamos criando ainda, porque a mensalidade do sindicato não dá para você manter um plano de saúde para o sócio. Agora, é um trabalho que nós estamos tendo, começando agora, onde o cara chega aqui no sindicato, já tem outros lugares, outros estados que já está assim. Já temos lá, você vai até um médico, tem uma pessoa de plantão ali, uma enfermeira, que tira seu histórico todo e passa para o médico, telefona para o médico, passa para o médico e faz a consulta chamada telemedicina. Agora, a nossa vantagem é que nós estamos na luta para a melhoria do aposentado há muito tempo. Nós estamos envolvidos com a luta da antecipação 13º, de um monte de leis, de coisa que regulamentou mais na melhoria dos nossos aposentados. E eu estou vendo também, eu queria aproveitar para desabafar uma coisa, é o seguinte, é que nesse momento, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo praticamente, mas vamos pegar o Brasil, existe um trabalho muito grande que vem acontecendo de destruição das entidades sociais. É sindicato, é qualquer coisa que aglutine pessoas do lado que vai defender as defesas do operário, do povo mais pobre. Há uma política de destruição e há uma política da individualização. Isso faz parte de um processo muito amplo. E como nós demos o nome de sindicato, pronto, o pessoal pega como sindicato, como tudo ladrão, tudo isso e aquilo. Quando a verdade, nós não temos nada a ver com isso.
É lógico que tem algumas entidades fantasmas que surgiu mesmo para a gente. Por exemplo, aqui aparece de vez em quando alguém para dar baixa no sindicato. Quando vai ver, a entidade dele não existe. Mas ele achou que é nós. Algumas coisas que fundadas por pastores, por alguns advogados. Mas isso é a Polícia Federal, com certeza vai chegar nesses caras. Eu acho que está chegando e vai chegar. Agora, eu gostaria que a gente vai ter que defender o nosso sindicato, que não tem nada a ver ficar sem receber a mensalidade porque outras entidades fizeram as sacanagens. Nós não podemos aceitar isso. Vamos ver se nós conseguimos liberar e não deixar que isso aconteça. Os ministros, as pessoas do governo, têm mais sensibilidade. É lógico que vai aparecer um monte de picareta nos chamando disso, daquilo. E no meu caso específico, eu não entendo. Por isso que eu estou puto da vida. É porque ele, Frei Chico, eu assumi aqui vice-presidente faz pouco tempo. Em questão de mês, eu nem assumi ainda, porque houve a morte do nosso presidente. O João Nilcentino faleceu, ficou vago a vaga de vice-presidente, porque o vice-presidente assumiu. E aí a diretoria se reuniu e indicou um dos seus membros para vice-presidente. Aí, no caso, eu... Pois é, meus amigos, como vocês viram aí no vídeo, o irmão do Lula tá tirando dele da reta, dizendo que não tem nada a ver com a roubalheira. Ele explica que entrou em abril e tal, no lugar do vice-presidente, e que tem pouco tempo. E aí vimos a notícia que o governo teve uma grande vitória na CPI, blindou o irmão do Lula e não deixou convocar fulano e ciclano. Pra mim não é vitória, não. Muita gente da esquerda vai ficar com raiva dos comentários que eu vou fazer aqui. Mas eu não tenho político de estimação, não tenho partido, não sou filiado a partido, não sou de esquerda nem de direita. Eu falo o que eu acho errado, o que eu me identifico. E eu fico pé da vida com o sindicato. O sindicato no Brasil já deveria ter acabado há muito tempo. Esse negócio de ONG, de organização não sei o que lá, pegando dinheiro do governo, isso é papo furado. Isso é coisa que inventaram no Brasil, espertalhões inventaram para pegar dinheiro público. O próprio governo faz a sua porra do seu serviço, seja prefeitura, seja governo, seja lá o que for, com as suas secretarias, os seus milhares de funcionários que o poder público tem. Não precisa de ONG, não precisa de sindicato, não precisa de nada. É um absurdo vendo a operação da Polícia Federal, tanto de carro importado, que foi apreendido no sindicato que esse senhor faz parte. Ele está aí dando uma de João sem braço, dizendo que não tem nada a ver com isso e dizendo, porque eu, meu Deus do céu, eu me toquei, é porque eu sou o irmão do Lula. Sim, é porque é o irmão do Lula, porque não é todo mundo que tem a oportunidade de ir para a vice-presidência do sindicato desse tamanho, não. Agora imagine quantos bilhões em 10 anos a CUT, a Força Sindical e outros sindicatos grandes, que nem a PLB, órgãos inúteis, que não faz nada pelo Brasil, movimentam, né? Enquanto pessoas têm que trabalhar, é descontada do seu salário, e essas pessoas vivem que nem Marajá no ar-condicionado sem arredar uma palha. Ele falou de benefícios que o sindicato faz para os associados e tal, mas é muito dinheiro que eles pegam. Como que um sindicato movimenta 1 bilhão e tanto em pouco tempo? Isso é um absurdo. O sindicato no Brasil, se não acabar, deveria passar por uma reforma para acabar com as oligarquias que tem dentro desses sindicatos, porque tem gente que nasce, cresce, reproduz e morre, que nem diz os ditados, sem abrir mão do sindicato. Ou ele é presidente, ou ele é vice-presidente, ou ele é tesoureiro, e ele passa a vida todinha sem trabalhar mais nunca na vida. Ele trabalha só dentro de sindicato, só dentro de negociatas e comprando carro importado, com salários altíssimos, gente na CUT que vive que nem Marajá. A CUT e outros sindicatos grandes. Já passou da hora do Congresso fazer uma auditoria de verdade em sindicatos. Já tem a caixa preta das igrejas evangélicas com tanto benefício para a igreja e pastor, que é um absurdo na modernidade ainda ter isso hoje em dia, e tem também a caixa preta dos sindicatos. Eu não considero vitória coisa nenhuma não ter chamado o irmão do Lula. Como ele estava dando essa entrevista aí, ele podia muito bem ir voluntariamente, não precisa nem ser convocado. Ele vai um dia, tira um dia, que provavelmente ele não trabalha, fica só de boa nesse sindicato, e vai lá na CPI e explica tintim por tintim. Se ele é inocente, tem a presunção de inocência, ele vai lá e explique com o advogado dele. Não fale o que foi espinhoso para ele, mas explique o que possa explicar para acabar com esse mimimi da direita e também para explicar, tirar limpo como
Ele tem pouco tempo, mas ele sabe, porque dentro do sindicato, 1 ano, você já sabe como é que movimenta as coisas por lá. De onde apareceu tanto dinheiro? De onde veio tanto dinheiro? Quem é os beneficiados? Como é que isso acontece? E por que o sindicato dele está sempre citado? O dele, aquela CONTAG, aquela CONAFEN, um monte delas. O certo era a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal pegar pesado com esse povo, se possível prendê-los e fazê-los dizer, não de tortura, que nós não estamos numa ditadura, mas buscar em uma delação premiada, uma coisa, para saber como é que essas coisas se dão. Não é possível que aquele careca do INSS tenha contato com tanta autoridade e aquele outro cara, aquele lobista lá, tenha contato com tanta autoridade, movimente tanto dinheiro e tenha tanto acesso em órgãos como o INSS. E para finalizar esse vídeo, que já está grande, eu fico indignado também de ver sempre o papo furado, desde que eu nasci, que a Previdência não tem dinheiro, que o INSS está quebrado. É a maior dificuldade, a maior humilhação para um pobre na roça se aposentar. É meio mundo de documento, é meio mundo de papelada, é meio mundo de coisa. E esses caras movimentando bilhões. Prova que a Previdência não está quebrada coisa nenhuma. Tem muito dinheiro, o que falta é uma boa gestão, o que falta é transparência, o que falta é seriedade no Brasil. Quebrado coisa nenhuma, a Previdência está quebrada coisa nenhuma. Tem que acabar com as mamatas, com as fraudes e realmente beneficiar quem precisa, o trabalhador, que o Brasil tem uma maneira de só beneficiar picareta e quem não trabalha. Tem que beneficiar o trabalhador. E acabar com esse negócio de sindicato. Acabar com isso. Chega de mamata de pessoas vivendo crime em Marajá às custas do trabalhador.